glórias ao seu nome, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Pode tomar o seu lugar. A Wake Music, obrigado, Deus abençoe. Bom demais. Quantos aqui sentiram a presença de Jesus aqui? Amém. Jesus está nesse lugar. Quero cumprimentar você também que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite para você. Que você possa receber mais do Senhor. A gente queria que você estivesse aqui recebendo essa unção, mas eu tenho certeza que Jesus também está na sua casa, amém? Bom, queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 3, não vamos ler a história toda, é uma história bem conhecida, mas esses versículos, e depois a gente vai conversando sobre isso, compartilhando aquilo que Deus gerou no nosso coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção, amém? O tema da mensagem é como ser alguém incendiado. E Daniel capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, se você não tem a Bíblia, pode nos acompanhar aqui. Diz o seguinte, deixa eu só desbloquear o meu aqui, que eu vou ler por aqui. Daniel 3, versículo 4. Então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Pula comigo aí para o versículo 12 e o 13. Amém? Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram conduzidos à presença do rei. Agora pula comigo para o versículo 21. Eles os amarraram e os lançaram, amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Essa é a palavra do Senhor e nós conhecemos essa história. Se você ainda não conhece, 3 homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados na fornalha porque eles não se dobraram diante de uma estátua, e nós vamos compartilhando aqui, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de ser jogado em uma fornalha? Acho que ninguém, né? Ninguém teria essa loucura de falar, eu gostaria, eu acho que vai ser legal. E existem situações nas nossas vidas que são de extremos riscos, risco extremo para as nossas vidas. Um esfriamento espiritual, isso é algo que pode acabar com a sua vida. Às vezes, algo que a gente às vezes não vê como algo tão importante, isso não vai acontecer, mas uma vida morna, sabe? Como Jesus disse, não é quente e nem frio, é uma pessoa morna. Eu não estou queimando por Jesus, mas também não estou frio, mas eu estou morno, eu estou ali no meio termo. Às vezes uma vida estagnada por uma rotina eclesiástica. Sabe o que é isso? A gente vem ao culto, olha, hoje é domingo, está quase na hora do culto, então eu vou lá e a gente já tem tudo na mente. Eu vou chegar, vou cumprimentar o irmão que está na porta, vou sentar, aí o Ministério de Louvor vai pedir para a gente ficar de pé, eu vou adorar o Senhor, vou sentar de novo, vou ouvir a mensagem, vou ofertar, vou dizimar, vai orar para terminar e eu vou para casa. A gente vem meio que no automático, e isso é muito perigoso, porque Jesus, ter uma vida verdadeira com Jesus não é somente isso. Jesus, ele quer e ele vai transformar a sua vida,
Mas para que isso aconteça, eu e você vamos precisar nos entregar por completo ao Senhor. Porque muitos sabem quem é Jesus. Se a gente sair ali fora agora, ou for ali na praça, abordar uma pessoa aleatória ali e perguntar, você sabe quem é Jesus? A pessoa, com certeza, a grande maioria, quase 100%, vai dizer, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, já ouvi falar. Mas ouvir falar e dizer que sabe quem é diferente de realmente conhecê-lo intimamente. Conhecer Jesus intimamente é outra história. E Jesus, como eu disse, Ele quer e vai transformar a sua vida. Amém? Mas para isso, você precisa ser incendiado pela presença dEle. Aqui eu quero hoje compartilhar com vocês a história desses 3 homens. E eu queria analisar a história deles de uma perspectiva diferente. Eu quero analisar com você, nós sabemos que esses homens foram lançados, nós lemos aqui, eles foram lançados na fornalha. E essas chamas aqui eram chamas que nos matariam, é um fogo, fogo mesmo, fogo de fogueira ali, é um fogo que se você botar a mão, você queima. Mas eu queria analisar de uma perspectiva diferente. O que esses homens fizeram? Qual foi os princípios que esses homens seguiram para se tornarem alguém em chamas? Para serem lançados, serem incendiados. E nós conhecemos a história, e nós vamos ver que a experiência que eles vivem é uma experiência extraordinária. E eu creio que você também vai viver essa experiência, se você for incendiado por Jesus. Amém? Bom, essa passagem se passa, essa história se passa na Babilônia, e contextualizando um pouco, o rei Nabucodonosor, a Babilônia, dominou o Judá, ele leva cativo o povo para uma terra distante, uma terra pagã, uma terra onde viviam os babilônicos, não só esse povo, como todo o povo que ele dominava. A história vai dizer, os historiadores dizem que o reino de Nabucodonosor é como se fosse um rei de todo o mundo, o império dele era gigantesco. Então ele pega Judá, leva o povo cativo para a Babilônia, e aí certo dia, isso está no capítulo 1 de Daniel, ele começa a escolher alguns jovens, ele escolhe alguns jovens ali, para que pudessem servir a sua corte, passam-se por um processo, nós vamos conversar sobre isso, mas em específico nessa história do capítulo 3, o rei ele havia levantado uma estátua de 27 metros de altura, de ouro. Então, de qualquer lugar, imagina uma estátua de 27 metros, qualquer lugar da província, da cidade, você viria aquela estátua. E aí o rei, ele ordena, dá um decreto, olha, essa estátua está lá em pé, a estátua minha, a minha imagem, e quando tocar o som dos instrumentos musicais, todos, sem exceção, todos irão ter que se ajoelhar e adorar a essa estátua. E aí, como nós lemos aqui, há alguns astrólogos, há um X9 ali que começam a caguetar os judeus. Olha, tem 3 homens que não se dobraram diante dessas estátuas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei fica enfurecido com aquilo, chama aqueles homens, levam aqueles homens até a presença do rei, e o rei começa a indagar eles realmente não se dobraram àquela estátua. E qual era a consequência desse decreto? Quem não se dobrar à minha estátua vai ser lançado numa fornalha ardente, vai ser incendiado, lançado em chamas. E esses homens seguiram alguns princípios. Eu queria analisar com você nessa perspectiva. Se nós desejamos ser alguém incendiado por Cristo, o que nós precisamos seguir? E aqui esses homens nos dão alguns caminhos, algumas chaves para que a gente possa ser alguém incendiado por Jesus. A primeira delas está em Daniel capítulo 1. Queria que você voltasse aí comigo. Nós estamos no capítulo 3. Só você voltar 2 capítulos atrás. E a gente vai ler o 8 e o 10 somente. Daniel 1, 8 e 10. 8 a 10. Então, se nós desejamos ser alguém incendiado por Jesus, a gente precisa viver em santidade. Por que esses homens foram jogados na fornalha? Esses homens, o capítulo 1 começa a contar a história deles juntamente com Daniel. Daniel, nessa ocasião, alguns historiadores acreditam que ele não estava naquela província, por isso que ele não participou desse episódio. Eles tomavam conta das províncias do reino da Babilônia, então acredita-se que Daniel estava num lugar longe, por isso ele não participou disso, somente Sadraque, Mesaque e Abednego.
diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer, o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida, em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Olha para cá. Aqui é o começo da história desses 3 homens que no capítulo 3 são jogados na fornalha. E aqui, o rei, como eu disse, ele levou cativo aquele povo, e o rei pede para que seu oficial, Aspenaz, escolha entre aqueles cativos, jovens de boa aparência, de sangue real, para que eles pudessem passar durante um período, por um processo, para que futuramente eles servissem ao rei na corte. Então ele queria jovens que soubessem ler, jovens instruídos, para servir diante dele. E nesse momento ele pega esses 4 jovens, Daniel, que seu nome é trocado por Beltesazar, o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o rei tem uma ordenança: olha, esses jovens eles vão comer da comida que eu como, eles vão beber do vinho, da bebida que eu bebo. E para pensar, um rei que era de uma escala mundial, um rei que praticamente mandava na terra da época, imagina a comida que era servida a esse rei. Era um manjar, era o melhor banquete da terra. Imagina a bebida oferecida, era o melhor que a terra poderia oferecer. E como nós lemos aqui, Daniel, ele se pronuncia à frente dos seus amigos, e ele diz: olha, nós não queremos experimentar desse manjar, nós não vamos comer dessa comida, a gente prefere comer verduras, comer legumes, e a gente não quer se contaminar com aquilo que o rei está nos oferecendo. E aí, ele escolhe viver em santidade, ele escolhe não se contaminar com aquilo que o rei tinha de melhor. Não era uma comida ruim, não era um arroz empaçocado, não era um feijão aguado, não, gente, era a melhor comida que poderia existir na terra, e eles escolhem não comer aquilo. E aí, no versículo 10 que nós lemos, aqui a gente evidencia uma grande mentira de Satanás. Leia comigo aí de novo o versículo 10, Apesar disso, Aspenaz, que era o chefe que tomava conta dos meninos, disse, depois de o Daniel ter feito com eles um acordo: olha, a gente não vai comer, a gente não quer se contaminar com essa comida. E olha o que ele diz: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Olha a grande mentira de Satanás: se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Qual é a grande mentira que Satanás continua contando nos dias de hoje? Que se você escolher viver uma vida em santidade, a visão das pessoas, você vai ser alguém abatido. Porque eles escolheram viver em santidade, eles escolheram não se contaminar com aquilo que o rei tinha para oferecer. E aí Aspenaz diz e conta a mentira que Satanás conta até hoje: olha, se você viver em santidade, você vai ser diferente, você vai ser alguém abatido, alguém fraco aos olhos das outras pessoas. E o mundo, ele te conta essa mentira, Satanás conta essa mentira o tempo todo, para tentar tirar você de uma vida em santidade. Ele, parafraseando, ele diz assim: olha, se você viver em santidade, você vai perder o melhor dessa terra, sabe, as melhores coisas que o mundo, os prazeres do mundo, você vai perder tudo isso. Quer ver algo que acontece? Se você está em uma roda de amigos ou em algum lugar e você diz assim: eu sou crente, aí as pessoas, a sociedade logo rotula você: então quer dizer que você não bebe, você não fuma, você não transa antes do casamento. E consequentemente, depois dessas palavras, vem um assim: tadinho, poxa, tanta coisa boa para você aproveitar nesse mundo e você não pode. Sabe, parafraseando o que eles querem dizer, Deus colocou essa vontade porque o pecado é prazeroso. Se ele fosse ruim, gente, era fácil fugir dele, era fácil não pecar, mas ele é prazeroso sim. E parece que eles, parafraseando, eles querem dizer: poxa, Deus colocou toda essa vontade dentro de você, de usufruir de todos esses prazeres,
Mas na hora que você vai realizar a sua vontade, o prazer da sua carne, o prazer da sua alma, que são os seus sentimentos, Deus diz não. É como se eles estivessem dizendo, Deus é um estraga-prazeres. E isso é uma grande mentira de Satanás, porque Deus, Ele é a fonte de todo prazer. Quando você experimenta isso, eu conversei com o Estevão domingo, a gente estava falando acerca disso mesmo. Jesus, Ele eleva o seu paladar. E quando você experimentava algo que não era Jesus, e você experimenta o Senhor, você não consegue voltar a experimentar aquilo. Os manjares do rei pareciam ser maravilhosos, mas Jesus elevou o meu paladar, elevou o seu paladar. Ele é a fonte de todo prazer. Satanás, ele continua contando essa mesma mentira. Se você viver em santidade, você vai ser alguém fraco, alguém abatido. As pessoas vão olhar para você e vão falar, tadinho de você, não pode aproveitar nada, os prazeres dessa vida. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele é a fonte de todo prazer. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 62:10, não precisa abrir, só escute. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça. Qual noivo que adorna a cabeça com um sacerdote? Qual a noiva que se enfeita com joias? É grande o meu prazer no Senhor, assim diz o profeta, e realmente é grande o prazer no Senhor. Eu costumo dizer, e a passagem, de quando Filipe vai chamar Natanael, e Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz para ele vir conhecer Jesus, ele só fala o seguinte, venha e veja. Quando você experimenta de quem Jesus é, quando você se entrega por inteiro, o seu paladar é elevado. E aquelas coisas que você fazia, isso não dá mais, sabe? Não tem gosto, aquilo ali ficou sem sal, ficou sem açúcar, tá amargo. Mas Jesus é a fonte de todo prazer. O mundo, ele vai te oferecer o que ele tem de melhor. Aos olhos humanos, aos olhos da carne, são coisas prazerosas e maravilhosas. Mas por que ele quer te oferecer o melhor para te contaminar? Por quê? Hebreus 12:14 vai dizer que ele tenta, te oferecer essas coisas para tirar a sua santidade. Porque Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então por que Satanás, o mundo, quer te oferecer tudo de melhor? Porque ele quer que você não enxergue o Senhor, ele quer que você não veja o Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos viver em santidade porque a gente acaba não entendendo o que é santidade. Geralmente quando a gente escuta essa palavra, vem logo depois assim, santidade e perfeição. Eu vivo em santidade. Então você é um anjo aqui na terra. Você passa as pessoas, nossa, vai o anjo ali andando, um homem é santo que só. E não é isso. Santidade, eu aprendi isso, é um exemplo muito prático para a gente entender o que é santidade. O que é viver em santidade? Lembra do templo do Senhor? O Senhor manda que Davi construa o templo. Salomão vem construir após a morte de seu pai. E naquele templo existiam copos, existiam vasilhas, semelhantes às vasilhas que as pessoas usavam em casa. Então lá existia um copo no templo e existia um copo na casa das pessoas. Até por conta de ser da época, esses vasos, esses copos, para pensar comigo, se acredita que eles eram totalmente perfeitos? O ângulo era perfeitinho, não tinha uma ondulação, a jarra era totalmente perfeita, ela era totalmente equilibrada. Gente, esses utensílios eram feitos à mão. Por mais habilidoso que poderia ser a pessoa que fez aquilo ali, com certeza ele não era perfeito. Então, o que isso quer dizer? Que no templo eram usados copos que não eram perfeitos e na casa das pessoas também. Então, qual é a diferença desses utensílios? A diferença é, esses utensílios foram separados ao Senhor. Viver em santidade não quer dizer que você é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas significa que você foi separado, mesmo com as suas imperfeições, separado para uso exclusivo do Senhor. Isso é viver em santidade. E
Outra coisa que nós assimilamos é, ele vive em santidade, então eu tenho que viver a minha vida dizendo não para tudo, sabe? Você acorda, para o seu despertador ali e já começa com o pensamento, não posso isso, não posso aquilo, vou sair de casa e não posso aquilo, não posso olhar, não posso pensar, não posso tocar, e, cara, a gente entra numa paranoia, porque tudo é dizer não, santidade é isso, tenho que dizer não a tudo, mas santidade não é dizer não a todas as coisas que você não pode fazer, mas é você lembrar do sim que você deu a Jesus. Quando algo vem para tirar a sua santidade, para tentar contaminar você, você não apenas pensa, não vou fazer. Você lembra, não, eu disse sim para aquele que morreu na cruz por mim. Ele morreu e se entregou por mim e Ele me deu uma nova vida. A palavra dele garante isso, uma vida em abundância. Então não são os nãos que você tem que dar para as coisas que você não deve fazer, mas é você lembrar do sim que você deu um dia para Jesus. E o sim que você deu para Ele te capacita, a graça dele, transformadora, operando sobre a minha e a sua vida, vai fazer com que nós vivamos uma vida em santidade. Somos perfeitos? Não, não somos. Vamos pecar? Infelizmente sim. Mas isso não é uma rotina nossa, é um acidente de percurso. Mas entendemos que viver em santidade, nós vivemos em santidade porque nós fomos separados. Para quê? Para uso exclusivo do Senhor. Esses homens viveram em santidade. Eles escolheram lá atrás, quando eles chegaram à Babilônia, não se contaminar com aqueles manjares. E viver em santidade é totalmente necessário para que eu e você sejamos uma pessoa incendiada por Jesus. A santidade, ela tem 3 níveis. O primeiro nível de santidade é quando você aceita Jesus. Você vem todo caído aos pedaços, aceita Jesus e naquele momento algo vira dentro de você, é o primeiro nível da santidade. Deus começa a operar, o Espírito Santo agora habita dentro de você e começa a mover as coisas aí, como cantamos aqui, sou sua casa, muda o que tiver de mudar do lugar. Esse é o primeiro nível da santidade, o nível de intensidade da santidade sobre as nossas vidas. O segundo nível é o nível da caminhada cristã, é o nível que nós estamos vivendo hoje. Nós não somos perfeitos, continuamos errando, mas a cada dia, como a luz da aurora, vamos melhorando, as coisas que nós fazíamos, hoje não fazemos mais, damos liberdade para que Deus possa atravessar aquilo na nossa frente, proibir, né? Não proibir, mas nos ensinar que isso não é bom, isso não é legal, existe algo melhor, existe prazer no Senhor. Esse é o segundo nível da santidade. E o terceiro nível é o nível de quando Jesus vier, como cantamos aqui, quando a igreja for arrebatada e nosso corpo for glorificado, e nós o veremos como Ele é. Esse é o terceiro nível, e aí não haverá mais pecado, e nós estaremos sentados com Ele no banquete, comendo e bebendo do nosso Senhor, e ali na presença dEle, com o corpo totalmente glorificado. Mas até lá nós estamos no segundo nível, é um nível de caminhada, é um nível de processo. É fácil? Não é fácil, mas lembre-se, quando algo vier à sua vida, quando algo vier tentar tirar você do caminho da santidade, não fique apenas no não negue apenas essas coisas, mas lembre do sim que você deu um dia para Jesus. Amém? Esses homens viveram em santidade, e por causa disso eles foram incendiados. O segundo princípio, abre aí comigo agora, vamos voltar lá no capítulo 3, e a gente vai ler o versículo 12. Versículo 12, diz o seguinte: alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses são aqueles astrólogos, né, que viram que todo mundo se abaixou, mas os judeus ficaram ali, os 3 judeus ficaram em pé, não se dobraram, e eles vão lá contar para o rei, e aí esse é o que eles falam para o rei, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, o rei, recusam-se a servir seus deuses, e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. O segundo princípio para que alguém seja incendiado é não se prostrar diante dos ídolos dessa geração. Aqui era uma estátua gigantesca, 27 metros de altura. Como eu disse, todos os pontos da cidade você conseguiria ver aquela estátua. Então todos viram aquela estátua e não todos se dobraram. Aqueles 3 homens não se dobraram diante daquele ídolo. E não se prostrar diante dos ídolos dessa geração. Eles não se prostraram. Aqui era uma estátua de ouro.
E nos nossos dias, hoje em dia, analisa comigo, muitas pessoas se dobram aos ídolos com medo de se queimar. Como assim? Quer ver um exemplo? Você está no seu trabalho, e ali naquele local de trabalho, muita gente trabalhando, as coisas acontecendo, e aí você começa a perceber que existe algo errado acontecendo entre os funcionários. É uma história para que a gente possa entender. E aí você vê aquilo acontecendo, algo está sendo errado, aquilo não está certo. Um desvio de dinheiro, uma má conduta, as pessoas roubando o tempo do patrão ou fazendo coisas piores. E você vê aquela situação, mas aí você, cristão, vivendo em santidade, buscando ao Senhor, você com medo de se queimar com aquelas pessoas, você acaba deixando passar. Você acaba até participando daquilo. E aí, você se dobra diante de um ídolo. E que ídolo é esse? A omissão. Você sabe o que é certo, você aprende, a verdade liberta você todos os dias, mas você acaba sendo conivente com aquela situação e você se dobra ao ídolo da omissão. Quer ver um outro exemplo clássico? Existe uma pessoa que está no relacionamento, namorando há algum tempo, 2, 3, 4 anos, e aí com medo do que as pessoas vão dizer, porque, poxa, vocês já estão juntos há tanto tempo, aí as pessoas acabam caindo no pecado sexual, porque, imagina, eu chegar numa roda de amigos, e as pessoas falarem, quanto tempo vocês estão juntos? A gente está junto há 4 anos, e imagina eu virar para aquelas pessoas e dizer que a gente não está transando, a gente não é casado, mas imagina eu ter que falar com essas pessoas que eu não estou fazendo isso, 4 anos juntos, e aí eu acabo cedendo a essa pressão e acabo me prostrando a esse ídolo. E que ídolo é esse? A fornicação. Com medo de se queimar numa roda de amigos, com medo de se queimar com algumas pessoas, as pessoas têm se dobrado diante dos ídolos dessa geração. Eu citei aqui 2 exemplos, mas muitos outros exemplos poderia estar citando aqui para que a gente possa entender isso. E se a gente deseja ser alguém incendiado por Jesus, você precisa entender que você vai ter que se queimar com o mundo. O mundo vai ter que olhar para você, as pessoas vão ter que olhar para você e ver que você é alguém diferente. Até que fiquem queimadas com você, entende? Nossa, me queimei, fulano se queimou com a gente porque ele não quer tocar nisso, ele não quer fazer aquilo. Você pode até se queimar com as pessoas lá fora, e isso na hora pode parecer até ruim, mas tenha certeza que Jesus está olhando por você, e Ele vai incendiar a sua vida, porque você escolheu servir a Ele e não aquilo que o mundo tem. Você escolheu se dobrar diante dEle, não diante dos ídolos dessa geração. E existe um grande ídolo, se não o maior ídolo que tem operado sobre essa geração. E esse ídolo somos nós mesmos. A nossa geração, o diabo tem dito aqui mentiras, o mundo todo dia tem dito algumas mentiras, e com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Escuta: você é o que você sente. Aí a pessoa bota uma foto legalzona lá no Instagram e bota essa legenda dessa aí. Ou diz assim, ó: seja fiel ao que o seu coração está falando, siga o seu coração, sendo que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Outra frase, ó: seja a sua melhor versão, se adore, sabe? Não liga o que os outros estão falando, não. Se mude o que você tem que mudar, seja feliz, é o seu corpo, são suas regras. O mundo, ele está bombardeando a gente todos os dias, com várias insinuações, e ele diz: olha, vive intensamente, faça o que você quiser. É o próprio Satanás dizendo isso. Só se vive uma vez, então, eu faço ou não faço, eu peco ou não peco? Aí vem aquela voz: só se vive uma vez, cai no pecado, se dobre diante desse ídolo. Parafraseando, esqueça tudo que você ouviu na palavra de Deus. Eles lá na igreja, eles não sabem de nada. Isso que é bom, isso que é prazeroso. E aí, as pessoas se dobram diante desses ídolos. E quando damos ouvido a essas vozes, nós pouco a pouco vamos perdendo a nossa identidade de quem Deus nos criou para ser. Em Gálatas, se eu não me engano, vai dizer que nós fomos criados para adorar ao Senhor, não nos dobrar diante dos ídolos. E as pessoas, o ídolo dessa geração que tem operado, Satanás e o mundo e seus demônios, ele tem manipulado as pessoas para que as pessoas se cultuem. Como diz aqui,
seu coração é que manda, siga a sua vida, só se vive uma vez. E as pessoas começam a se apegar às suas vidas e esquecem do Senhor. Mas Jesus disse lá em Lucas 9, se puder projetar aí por favor, 9, 23 e 24, queria que projetasse para a gente poder ler junto. Amém? Lucas 9, 23 e 24, amém. Olha o que diz: disse ele à multidão, Jesus, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 24, olha só o que Jesus está nos dizendo nessa noite: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. O ídolo dessa geração tem dito: olha, pense em você primeiro, cultue o seu corpo, cultue o seu coração, o que o seu coração está mandando. E Jesus está dizendo: se você se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se você entregar a sua vida por causa de Cristo, pela causa de Cristo, você vai salvar a sua vida. Jesus tem vida eterna para nós. O mundo tem meros momentos de prazeres, e aí as pessoas se dobram diante desses ídolos. Mas se você escolhe se dobrar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a vida para mim e para você. Então, esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, escolhem não se dobrar diante do ídolo daquela geração. E a consequência, eles são incendiados, são lançados em chamas. Outro princípio que eles cumprem aqui é que a unidade, a comunhão nos fará ser incendiados. Abre comigo de novo, você está aí acompanhando, Daniel 3, agora a gente vai ler o versículo 13 a 16. Diz assim: então, Nabucodonosor, aqui é a parte onde eles já tinham sido xnoviados lá pelos astrólogos, eles estão diante do rei. E aí agora, o que o rei vai fazer com essa situação? Porque havia um decreto: quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha, vai ser incendiado. Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Aqui é lindo que a gente não vê Sadraque tomando a frente. Espera aí, eu vou lá. Não, Abednego vai. Não. Unidos, em unidade, parece um coro. Os três juntos respondem: nós não iremos nos dobrar diante desses ídolos. Esse ídolo aí não é nada para a gente não vai se dobrar. Um coro, eles eram unidos, havia unidade naqueles três homens, naqueles três jovens. E eles estavam juntos, um só propósito: eu não vou me dobrar, juntos nós vamos conseguir. Às vezes um ficou, não sei, uma fornalha, e o outro, não, a gente está junto, estamos junto. E aí eu queria pedir para você olhar para alguém do seu lado, olha bem nos olhos dessa pessoa aí. Olhou? Então diz para essa pessoa assim: ó, estamos juntos. Amém, vocês falaram isso dentro da igreja, hein? Deus está vendo, hein? E esse estamos junto, que a Bíblia diz, não é algo romântico, é até bonito, a gente vê as pessoas se olhando, e uma olhando no olho da outra, falando, estamos juntos, é legal. Mas a Bíblia vai dizer, né, que a igreja do Senhor, porque esse estamos junto é igreja, é ser igreja. E esse estamos junto, segundo a Bíblia, é ferro afiando ferro, irmão. E o que acontece quando você bate um ferro no outro? Sai faísca. Então é estamos junto quando você está sorrindo, mas é estamos junto quando você está chorando também. É estamos junto quando o irmão abençoado passou por você e te deu um belo de um abraço.
Mas estamos juntos quando ele passou igual uma bala e sentou lá e ninguém sabe o que está acontecendo, mas tratou mal. Estamos juntos, eu vou lá saber o que está acontecendo. Porque nós estamos juntos, nós somos igreja. Nós queremos ser incendiados, nós devemos e precisamos andar em unidade. E a gente precisa romper isso. Se a gente não anda em unidade, se a gente não está sendo verdadeiramente igreja, a gente precisa entender, gente, nós só seremos incendiados pela presença de Jesus quando nós estivermos unidos, em unidade, sendo igreja. Quer ver uma prova disso? Eu te provo isso na Bíblia. Falei igual o pastor Sérgio agora, eu te provo na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é incrível, ela tem resposta para tudo que você precisa. No livro de Atos, no capítulo 2, é a descida do Espírito Santo, Pentecoste. E a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos, juntos, em unidade. Fazendo o quê? Orando incessantemente para vir o Consolador. E então o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram incendiados. O que acontece quando todos se juntam em unidade? Todos se juntam em propósito, todos se juntam e formam a igreja. O Espírito Santo desce e ele incendeia esse povo. Se nós desejamos ser alguém incendiado, nós temos que entender que uma brasa só, ela não vai resistir. Mas quando nós juntamos várias brasas ali, há uma força. Quando nós verdadeiramente vivemos igreja, ali há a força do Senhor e ali há um incêndio do Senhor sobre a casa, sobre a vida, sobre todas as suas áreas. Mas é extremamente necessário sermos igrejas. Não é vir à igreja, é sermos igreja. Como eu disse, irmão, estamos juntos, mas estamos juntos mesmo. Quer conversar? Vamos sair, vamos tomar um café, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Irmão, eu preciso de R$1 milhão. Olha, eu não tenho R$1 milhão não, mas eu tenho R$10. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E vamos orar que Deus vai abrir as portas. Amém. Às vezes, a gente acha que não tem nada para oferecer, mas a pessoa só quer ter alguém sentada de frente a ela, olhando nos seus olhos e escutando o que ela tem para dizer. Abrindo o seu coração. E que se nós aqui, eu creio, nós lemos a Bíblia, e se você tem matéria-prima dentro de você, o Espírito Santo vai te guiar para poder instruir essas pessoas. Ou ser instruído também. Então estamos juntos de verdade. A gente deseja um avivamento, deseja ser incendiado, mas precisa romper essa barreira. Precisa romper, porque é o meu departamento, não é o departamento de ciclano. Irmãos, ser igreja é andar junto, é estamos juntos de verdade. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha, nós estamos juntos. Rei, a gente não precisa nem se defender diante de você. Nós estamos juntos, é um coro aqui, todo mundo está com o mesmo propósito. E a unidade desses homens fez com que eles fossem lançados em chamas, com que eles fossem incendiados. E existe um outro princípio, eu queria que você lesse comigo lá no versículo 17, no capítulo 3, versículo 17. Nós lemos o 16, vamos ler o 17 e o 18. Aí a resposta deles três, né? Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses homens tinham uma fé inabalável. Compartilhei com o pastor Júlio um pouquinho antes de estar aqui. E a fé desses homens é incrível, porque nós não vamos dobrar diante de nenhuma situação. Se Deus pode fazer, Ele vai nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não fizer, Rei, fique você sabendo que a nossa fé vai continuar firme no Senhor. A nossa fé está inabalável no Senhor. Deus, Ele é poderoso para fazer, amém? Mas se Ele não fizer, a nossa fé vai continuar nele. Porque a gente não serve, não conhece o Senhor apenas porque Ele pode fazer, mas por quem Ele é. A fé desses três jovens era uma fé inabalável. E muitas das vezes, a nossa fé, ela fica baseada naquilo que Deus pode fazer, e isso é um erro tremendo. Porque a gente é imediatista, e Deus, Ele não está preso ao tempo. Às vezes a gente pede a Deus que Deus faça algo na nossa vida, e as coisas não acabam acontecendo naquele tempo. E a gente fica frustrado.
porque a gente queria nesse tempo, só que Deus trabalha fora do tempo. Às vezes, naquele momento que você desejava, seria algo bom, mas no momento certo, no tempo de Deus, como diz a vontade dele, é boa, agradável e perfeita. No momento dele seria perfeito. A gente queria no nosso tempo. Mas não acontece, eu estou orando, olha quanto tempo eu estou orando, e eu estou preso, eu preciso desse tempo. E Deus, ele é atemporal, Deus está fora do tempo, porque Ele quer e Ele vai te abençoar no tempo certo, no tempo dele. Então, Ele está vendo, Ele está olhando você e vendo que se você realmente tem uma fé inabalável. Se Ele fizer, amém, glória a Deus. Mas se Ele não fizer, amém, glória a Deus, nós continuaremos a adorá-lo. A nossa fé não está baseada naquilo que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. E existe algo muito interessante. Eu aprendi isso com o pastor Drummond, que está na glória. E ele diz que quando nós adoramos, assim como nós adoramos aqui, né, nós dizemos: Senhor, Tu és lindo, Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és o mais alto. Senhor, Tu és maravilhoso. E aí para pensar comigo. Quando nós dizemos: Senhor, Tu és lindo, Jesus, ele se torna mais lindo quando nós dizemos isso? Não, porque Ele já é todo lindo. Quando nós dizemos assim: Senhor, Tu és grande, Ele não se torna maior porque Ele já é o Altíssimo. Senhor, Tu és maravilhoso, Ele não se torna mais maravilhoso porque Ele já é todo maravilhoso. Então, por que a gente, quando adora o Senhor, a gente diz isso? Porque quando nós proclamamos: Senhor, Tu és grande, Ele não muda, mas a nossa visão de quem Ele é muda. E se Ele mudar a sua visão, a sua atitude, a sua fé serão fortificadas nele. Então declaramos: Senhor, Tu és o Altíssimo, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és lindo, e a nossa visão começa a mudar, e a gente começa a enxergar Ele como Ele é. E se Ele mudar a sua visão, a sua fé vai ser fortificada nele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, você terá uma fé inabalável. A adoração, uma vida no secreto com o Senhor, uma vida com o Senhor, irá fazer com que você tenha uma fé inabalável. E uma fé inabalável vai fazer com que eu e você sejamos jogados em chamas. Vamos ser incendiados se tivermos uma fé inabalável. Então, nós não vamos recuar diante das situações, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Leve isso na sua vida, leve isso dentro do seu coração. Os dias vão vir, os dias maus virão, mas você tem que lembrar disso. Eu não vou me abalar, porque a minha fé está firmada no Senhor e Salvador da minha vida. Autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo. E eu queria concluir, chamar o Awake Music para estar aqui, e convidar você para a gente ler o que aconteceu. Esses homens, eles viviam em santidade, eles não se prostraram diante dos ídolos, eles estavam em unidade, eles tinham uma fé inabalável. E o que aconteceu com esses homens? Leia comigo aí, vamos ler o versículo 19, a gente leu o 18 agora. Vamos ver o que acontece quando você se mantém firme a esses princípios. Diz assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. 22. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Preste atenção, 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. 25. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses.
Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou um anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. 29. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargo ainda mais elevados na província da Babilônia. Viva em santidade e você será incendiado. Não se proste diante dos ídolos dessa geração e você será incendiado. A unidade, a comunhão, ser igreja, irá nos fazer ser incendiado. E ter uma fé inabalável em Jesus, pode ter certeza que vai fazer com que você seja incendiado. Eles viveram uma experiência incrível, no meio daquele fogo, um anjo, uma letra maiúscula, teofania, Jesus estava com eles naquele lugar, e eles não foram queimados, fisicamente não sofreram dano nenhum, mas o coração daqueles homens, com a presença de Jesus, foi queimado, e eu posso afirmar para você que eles nunca mais esqueceram essa experiência. Quer ser incendiado por Jesus? Siga aquilo que Deus tem nos dado nessa noite, a instrução que Jesus tem revelado para nós nessa noite. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queria que você fizesse a sua oração com o Senhor agora. Se algo que foi falado aqui da palavra do Senhor, se você sente que algum desses princípios você tem tido dificuldade, eu queria que você tornasse isso ao Senhor. Jesus, Ele está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele quer ouvir, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você abrir o seu coração e dizer para Ele o que você precisa, o que precisa ser transformado na sua vida. E eu posso afirmar para você que Jesus, Ele vai transformar, se você se entregar por inteiro. Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na sua rica e poderosa presença. Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa incendiar o nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se há algo, Pai, que está atrapalhando o seu agir sobre as nossas vidas, ó Pai, se nós não estamos conseguindo andar verdadeiramente em santidade, se a nossa fé muitas das vezes não tem sido inabalável, se a nossa unidade, se a nossa união com a nossa igreja não tem sido a união correta, se nós não estamos vivendo verdadeiramente a igreja do Senhor, e se por muitas das vezes o nosso coração, nós temos nos dobrado a esses ídolos, ao ídolo dessa geração, com medo de se queimar com pessoas e o mundo, nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai, muda, Senhor, a nossa atitude, muda o nosso coração, Pai. Queremos ter um encontro real com o Senhor, ainda mais profundo, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida, ó Pai, e que a consequência disso seja alguém ser incendiado. Pai, em nome de Jesus, queremos ser lançados em chamas na sua presença. Queima, Pai, como um altar, Pai. Nós colocamos as nossas vidas no altar, Pai, para que o Senhor venha com o seu fogo e queime tudo que não é do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, para sermos tocados e feridos pela sua palavra, feridos pelo Senhor, Pai, para sermos curados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toca o nosso coração, Pai,
que nosso coração e a nossa vida seja uma vida de desejo e anseio por queimar mais pelo Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.